Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tendo nascido Jesus, na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e hoje, de maneira especial, estamos celebrando a Epifania do Senhor. Uma palavra que quer dizer manifestação. O menino Jesus, aquele que veio do céu, que se encarnou no seio da Virgem Maria e se mostrou a nós como Deus verdadeiro, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aquele que é o filho de Maria. Maria é mãe de Deus, é a Theotokos. Aquele que veio para nos redimir, para nos salvar. Agora ele se apresenta, ele se manifesta, não somente para o povo de Israel, que já aguardava o Messias já há muitos anos, mas ele se manifesta agora a todas as nações, representadas por esses três reis magos, esses estudiosos que, através de uma inspiração divina, eles perceberam que o menino, eles perceberam que Deus estava se manifestando através daquela estrela. E eles foram seguindo aquela estrela até que chegaram em Belém. E ali eles adoraram, deram os devidos presentes, ouro, incenso e mirra. E aqui diz que, além deles adorarem o Senhor, eles foram tomados de uma grande alegria. Qual
qual o sentido dessa manifestação de Jesus? Eu já falei antes, o povo de Israel, eles achavam que o Salvador, o Messias, viria apenas para salvá-los, para tirá-los daquela opressão dos romanos, que estavam ali oprimindo eles, e eles esperavam a vinda do Salvador, que iria tirá-los daquela escravidão. Só que eles não conseguiram entender que a vinda do Messias era muito mais além do que tirá-los da escravidão do domínio romano, mas era para tirar todos os povos do domínio de Satanás. Esse era o domínio maior. O Senhor veio para nos salvar. Interessante lá na carta, ou no Evangelho de São João, no capítulo 6, no discurso do pão da vida, ali Jesus disse que ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nenhum dos seus se percam. Deus não quer a minha perdição, ele não quer a sua perdição. E a perdição aqui, meus irmãos, significa a condenação eterna. Nós merecíamos a condenação eterna. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não querendo a morte do Salvador, mas a salvação do pecador, ele se fez carne para nos redimir. Então, aqui muda todo o sentido do entendimento que os judeus tinham. Eles achavam que o Messias vinha, como eu já falei, para libertá-los da opressão de César, dos romanos. E você vê que em nenhum momento ali na caminhada de Jesus organiza um povo para destruir a opressão dos romanos. Pelo contrário, Jesus até ele se entrega nas mãos de Pilatos. E aí Pilatos começa a dizer que ele teria o poder de retirar Jesus daquela situação em que Jesus estava de prisão. Aí Jesus disse assim, não é bem assim não. Se o Pai quiser, ele manda toda a legião celeste para me libertar. Porque o meu reino não é deste mundo. Eu não sou deste mundo. E o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, o Pai mandaria a legião celeste para me libertar, para me tirar desta situação. Mas o meu reino não é deste mundo. Estão vendo como vai ampliando esse entendimento da missão do Messias. Lembremos também que quando o demônio começou a tentar Jesus no deserto, ele começou até a dizer que todo esse reino pertencia a ele. E se Jesus o adorasse, ele iria pertencer para ele o mundo. E Jesus disse assim, não, adorarás somente o Senhor, teu Deus. Então Jesus agora vem nos mostrar a quem nós devemos adorar e quem é o libertador, que é ele, e a libertação se dá justamente das ações do demônio, do pecado que nos afasta de Deus. Na segunda leitura da missa de hoje, que está em Efésios capítulo 3, aí versículo 2 a 3 e depois vai para o 5. Olha bem o que é que São Paulo vai dizer nesta visão da manifestação de Deus
que dá-se hoje através dos 3 reis magos. Ele diz assim: irmãos, se ao menos soubesse da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. São Paulo agora está falando de um mistério que foi revelado a ele e que os judeus não tinham chegado a essa compreensão e que Deus havia revelado a ele. Mas que mistério é esse? Ele diz: este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Agora veja a revelação. Os pagãos são admitidos à mesma herança. São membros do mesmo corpo. São associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Este é o mistério. Os pagãos, não somente os judeus, mas os pagãos também foram admitidos. Eles também receberam a graça da salvação. Por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E eu sempre estou falando essa passagem do evangelho que está em Marcos capítulo 16, é para nós tomarmos consciência, porque aqui está a base de tudo para nós entendermos. Então, a revelação que Paulo recebeu é que a salvação não é somente para os judeus, é para os pagãos também. É por isso que Paulo se torna o apóstolo dos gentios. Ele foi compreendendo isso, ele começou a pregar aos pagãos, aos condenados, aqueles que estavam longe de Deus, para que eles pudessem se converter e voltar a Deus e ganhar também o céu. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Que coisa maravilhosa! Para poderem ganhar Deus, o Deus verdadeiro, para participar da vida divina lá na eternidade. É isso que São Paulo está dizendo. E aqueles 3 reis magos, que na verdade eles eram pagãos, eles não eram judeus, eles eram lá da Pérsia, por inspiração divina, através dos estudos que eles foram vendo, eles notaram que o menino havia nascido. E eles se voltaram para aquela estrela e, estudando aquela estrela, eles notaram que ela era um ponto de indicação para que eles pudessem contemplar com os próprios olhos a salvação. E eles vão, e aquela estrela vai guiando eles até que eles chegam lá em Belém, como está dizendo aqui na primeira leitura hoje, está em Isaías: levanta-te e acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz e apareceu sobre ti a glória do Senhor. E aí, no próprio Evangelho, que na verdade era isso que eu queria dizer, eles fazem aquela referência do profeta Miqueias, que diz: e tu, Belém, a menor de todas as cidades, de ti virá o Rei das Nações. Compreende? A glória já se manifesta sobre ti. Eis que está a terra envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor e sua glória já se manifesta sobre ti. Isaías 60, do versículo 1 até o 6. A luz brilha nas trevas. Todos os povos agora têm a graça
de salvar-se, porque nós merecíamos a morte eterna. O pecado de Adão e Eva nos levou a isso, mas Jesus, vindo à terra por meio de Maria, porque Eva desobedeceu, Maria, a nova Eva, obedeceu e foi fiel, e o Senhor nasceu em Belém. E todos nós somos convidados agora, judeus, muçulmanos, os católicos que já estão aí na caminhada, mas infelizmente acabaram abandonando e já não estão mais na caminhada. As pessoas de qualquer tipo de religião, as religiões africanas, as religiões lá da China, os egípcios, todos os povos são convidados a fazer o que esses 3 reis magos fizeram: ir ao encontro desse menino Jesus e adorá-lo, reconhecê-lo que ele é verdadeiramente Deus e Senhor, que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nós adoramos um Deus único, claro, um Deus que é único em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é por meio deste menino que nasceu, Jesus, o Senhor, é que nós adquirimos a salvação, e não há outro nome pelo qual nós sejamos salvos senão por meio de Jesus Cristo. Então todos os povos agora venham adorar o Deus único verdadeiro. É preciso largar a idolatria, largar os seus deuses e vir com os 3 magos e se prostrar diante desse menino que veio do céu. Porque os deuses pagãos foram criações da cabeça dos povos. Eles criaram. Por isso que são deuses falsos. Mas o Deus único e verdadeiro está aqui. Aqui está a revelação que Paulo recebeu. As pessoas de outras religiões não podem se sentir ofendidas, mas pelo contrário, elas devem acolher o Deus único, o Deus verdadeiro na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que os anjos falaram para os pastores: vão a Belém e lá vocês verão um menino envolvido em faixa. Esse convite, ele se amplia para todos os povos, se amplia para mim, se amplia para você. Vamos adorar. Vamos nos alegrar, meus irmãos, porque ainda há uma chance para aqueles que ainda não reconheceram nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que na aparição de Nossa Senhora lá em Medjugorje, ela se refere aos pagãos, aqueles que não querem saber de Deus. Ela diz assim: são os meus filhos que ainda não amaram o meu filho, que ainda não entenderam quem é o meu filho. Que a nossa vida possa levar todas as pessoas, aquelas que estão longe do Senhor, ao verdadeiro encontro com o Deus único e verdadeiro. Que aquela estrela que podemos dizer agora que é Jesus, ou melhor, que a ação do Espírito Santo toque o coração daqueles que ainda estão enraizados nas religiões pagãs, que eles sejam tocados e se voltem para o Deus único e verdadeiro e possam adorar nosso Senhor, como esses 3 reis
pagãos, esses magos pagãos, sendo tocados, foram ao encontro de Deus e adoraram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E hoje, no dia da Epifania, onde Jesus, o menino, se manifesta, aqueles 3 reis magos que eram pagãos, e esses 3 reis magos vieram para adorá-lo, que no dia da Epifania, todos aqueles que estão longe do Senhor se voltem para o Senhor e adorem o Deus único e verdadeiro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.